Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, terminamos na semana passada o sermão profético de Jesus, mas ainda há 2 versículos aqui em Lucas 21 que precisamos tratar, já fazendo a transição para Lucas 22, nos falando a respeito daquela hora, ou do princípio da hora mais angustiante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 37, e eu lerei até Lucas 22, versículo 6, sendo essa a porção do sermão desta noite. Lucas 21, 37, 38, até Lucas 22, versículo 6. Essa é a palavra da salvação. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Vamos orar ao nosso Deus pedindo auxílio para essa mensagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dúvida alguma o Evangelho é uma história de amor. Amor de um Deus excelso e sublime por pecadores como nós, indignos desse amor. Obrigado a Deus, porque aqui nós começamos a ver, dentro dessa semana da paixão de Cristo, que já temos estudado há tantas semanas, o começo da hora mais angustiante de Jesus Cristo. Aqui nós começamos a perceber o ódio cada vez maior daqueles líderes da época, e aqui nós começamos a ver a traição de um de seus mais próximos. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor não deixou essa porção da Sagrada Escritura registrada por acaso. Nós sabemos que há lições preciosíssimas aqui desses poucos versículos. Por isso te pedimos que nessa noite o Teu Santo Espírito nos ilumine para vermos a Jesus Cristo e a Sua formosura, e também vermos as falhas, os pecados, as transgressões dos inimigos da cruz, e assim preferirmos a vida de Cristo ao invés da morte e da desobediência daqueles que se levantam para causar a morte de Cristo. Tende misericórdia de nós. E se entrou alguém aqui hoje ainda sem o seu coração completamente entregue a Jesus Cristo, por favor, ó Deus, faça uma obra diferente daquela que foi realizada no próprio coração de Judas, que não teve ocasião de arrependimento, mas pelo contrário, ao trair a Jesus Cristo, mesmo tendo remorso depois, acabou tendo a sua morte eterna confirmada por causa de suas obras malignas. Tende misericórdia de nós, edifica-nos, ó Deus, nessa noite, e salva aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, aquele que foi traído por nós, nós oramos. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, ainda no primeiro século, ou um pouco depois da morte dos apóstolos, vários evangelhos começaram a circular ali no mundo conhecido da época. Dentre eles
havia um evangelho chamado o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas Iscariotes, que de evangelho não tinha absolutamente nada. Porque quando você olha para esse livro, ou para esse manuscrito, nós percebemos que a história termina exatamente no momento em que Judas entrega Jesus aos judeus. E aí você pensa, como pode uma obra fazer sucesso mesmo naquela época, mostrando a traição de um homem e terminando com a traição de um homem? É porque o Evangelho, na verdade, não mostra essa atitude de Judas como uma traição. Na verdade, o Evangelho de Judas quer ensinar que Judas, na verdade, estava ajudando a Jesus. O Evangelho deixa bem claro que eles eram os melhores amigos. Dentre os 12, Jesus preferia a Judas. E foi justamente a Judas a quem Jesus recorre para, naquele momento, Judas sair como o herói da história. O Evangelho de Judas, que não termina com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, diferentemente dos verdadeiros evangelhos, termina com Judas, na verdade, libertando Jesus de seu corpo físico. Isso deveria já nos chamar a atenção para aquela filosofia herética daquela época, o gnosticismo, que ensinava que o corpo é mau, que a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Que Jesus de modo algum poderia ter vindo em corpo, mas se ele de fato veio em corpo, então Judas está aqui entregando Jesus para uma morte, uma boa morte, para que ele fosse finalmente libertado dessa malignidade do seu corpo. E nós pensamos, graças a Deus então, que essa história sobre Judas ao longo dos séculos foi bem esclarecida. Mas nós nos precipitamos ao pensar assim, porque recentemente um pastor presbiteriano escreveu um artigo chamado Judas, Nosso Irmão, defendendo que Judas, na verdade, foi salvo por Jesus Cristo, porque o amor de Cristo é tão grande, mas tão grande, que ele cobre, inclusive, uma pessoa como Judas. Na verdade, o artigo termina tão mal, que ele diz, o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que ninguém vai, no final das contas, padecer no inferno. Será que é isso que as Escrituras ensinam sobre Judas? Ou melhor, sobre o próprio Senhor Jesus? É óbvio que não. Tanto os gnósticos como esse pastor presbiteriano estavam redondamente enganados ao falar a respeito de Judas, de uma forma que a Bíblia não o apresenta. Por isso, nessa noite, é fundamental que nós olhemos mais uma vez para as Sagradas Escrituras e aprendamos um contraste, não apenas em relação a Judas, mas em relação aos líderes da época também, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então que Jesus começa a se apresentar agora no templo de uma forma mais contundente. Nós vemos que aqui, já eu apresento para vocês o texto, Lucas está como que fechando um ciclo que ele começou lá atrás para iniciar um outro, que é, na verdade, o início da agonia mais profunda de Jesus. Nós vemos aqui o contexto em que Jesus está ensinando no templo todos os dias. Ele está confrontando os fariseus, os escribas, os saduceus, mais e mais. Ele entra em Jerusalém, saudado como um rei, mas ele vai diretamente ao templo, purificar o templo daqueles que haviam feito o templo de um mercado espiritual. E ele obviamente começa a suscitar ainda mais o ódio daquelas pessoas, até que finalmente ele responde à pergunta dos seus discípulos, dizendo quando o templo seria destruído. E ele traz então esse sermão profético em Lucas 21, aumentando ainda mais o ódio da liderança daquela época. Eles sabiam que a mensagem era para eles, eles sabiam que Jesus estava falando diretamente para eles, e por isso eles começam aqui a conspirar contra o Senhor da glória. Nós veremos nessa noite então, nesses poucos versículos,
a conspiração que existe para acabar com a vida de Jesus, nos ensinando que devemos ter a coragem e a prudência de Cristo, ao invés da covardia e da ganância dos inimigos da cruz. Um contraste fica claro aqui nesses versículos. Uma conspiração está acontecendo, e no meio dessa conspiração, nós vemos Jesus Cristo, a sua coragem e a sua prudência, em contraste com a covardia e a ganância dos inimigos da cruz de Cristo. Nós veremos isso em dois pontos. Primeiro, a vítima da conspiração, os versículos 37 a 38 de Lucas 21, claramente a vítima aqui é Jesus Cristo. E finalmente, os responsáveis pela conspiração, aqui Lucas 22, dos versículos 1 a 6. Vejamos então o porquê nós estamos tratando essa questão como uma conspiração. Se você for a qualquer dicionário, uma definição básica de conspiração é a seguinte: é uma associação criminosa com o intuito de lesar outros. Uma associação criminosa com o intuito de lesar outros. Mas vejam de quem nós estamos falando. Não estamos falando de mafiosos, traficantes, assassinos declarados. Nós estamos falando dos líderes espirituais da época. Nós estamos falando de um entre os 12 apóstolos. Nós estamos falando daquele que, ao invés de ser destruído pela morte, ele deveria ser exaltado como o rei de fato de Israel. Mas essa conspiração começa a acontecer e Jesus certamente é vítima dela. Leamos mais uma vez os versículos 37 e 38 e vejamos aqui o início ou a razão da conspiração contra Jesus. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Vejam que interessante. Desde a entrada de Jesus em Jerusalém, as pessoas estão ou mais atraídas a ele, ou mais contrárias a ele. Dois grupos ali claramente se formaram. Pessoas que admiravam mais a Jesus ou pessoas que detestavam mais a Jesus. Independentemente desses grupos, Jesus está ali para realizar a vontade do Pai. E em Jerusalém, ele devia estar exatamente no templo, diariamente, mesmo diante de tantos perigos. Aqui nós vemos Jesus ensinando todos os dias no templo como uma manifestação da sua coragem. Jesus sabia que o seu discurso, que as suas respostas, que o seu sermão profético havia provocado muita ira em relação aos líderes da época. Mas ele não se esconde, ele não foge, ele não arruma subterfúgios para não dizer mais a verdade ou não fazer mais a vontade do Pai. Será que essa é a sua coragem diante dos desafios do mundo? Quando pessoas fora da igreja ou mesmo dentro da igreja falam com você a respeito de algo que você claramente não concorda, você aprendeu isso um pouco diferente dos seus pastores, você foi convencido disso biblicamente, mas vem uma pessoa para você e diz algo completamente contrário àquilo, como é que você reage? Você usa o subterfúgio famoso que é: eu não quero ofender essa pessoa, ou eu preciso de uma estratégia melhor para ensiná-la melhor, e você nunca chega a estratégia nenhuma, e você sempre perde a oportunidade de confrontar aquela pessoa com aquilo em relação ao que você discorda. Nós somos politicamente corretos demais. E ser politicamente correto significa não sermos corajosos como Jesus é. Nós não precisamos ser agressivos, nós não precisamos ser grosseiros, nós não precisamos tratar as coisas como se nós fôssemos os donos da verdade,
mas sem dúvida alguma, falta-nos coragem de abrir as nossas bocas para testemunhar daquilo que nós temos crido, a partir das Escrituras. E meus irmãos, todas as vezes que nós temos a oportunidade desses confrontos, é a providência de Deus nos trazendo uma oportunidade de evangelização, ou até mesmo de edificação de pessoas que estejam com alguma ideia errada acerca das Escrituras. Essa coragem de Cristo deve ser a nossa coragem o tempo inteiro. Essa mesma coragem não significa que nós devamos fazer tudo de qualquer maneira. Nós temos aqui também a prudência de Jesus Cristo. Vejam que Ele está no templo todos os dias, Ele sabe dos perigos que Ele está correndo, mas isso não o impede de estar ali. Entretanto, Ele se protege. É exatamente isso que o final do versículo 37 diz: mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Parece aqui apenas uma descrição histórica do que estava acontecendo ali. Ora, Jesus estava em Jerusalém, mas à noite ele ia descansar ali em algum lugar perto do monte. Nós precisamos perguntar, por que Lucas coloca isso inspirado pelo Espírito Santo? Porque ele já está mostrando para nós aqui essa relação de Jesus com a conspiração que está acontecendo, que nós veremos já já no capítulo 22. Ele está ali corajosamente em Jerusalém, diariamente, no templo, apesar do perigo. Mas ele não está andando de qualquer maneira. E principalmente à noite, quando o perigo aumenta, isso é óbvio, ele é prudente. Ele não permanece ali. Quando já não tem mais ninguém, a multidão está dormindo, ele facilmente seria vítima de uma emboscada, se ele não tivesse exercitado essa prudência. Coragem, meus queridos irmãos, não é sinônimo de imprudência. Coragem, meus queridos irmãos, não é sinônimo de fazermos coisas de maneira ignorante. Coragem é sim confessarmos a nossa fé a tempo e a fora de tempo, para quem quer que seja, sabendo que isso inevitavelmente vai trazer para nós uma atitude de prudência. Muitas vezes, quando você confessar a sua fé, pessoas dentro da sua família ou fora da sua família, na sua escola, no seu trabalho, vão começar a se levantar contra você. E você não precisa agir de qualquer maneira ou ser precipitado, mas aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que não deixa de fazer a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo se protege. Como é interessante vermos essa realização mesmo no nosso meio aqui. Nós estamos passando por uma situação de muita importância. Quando nós olhamos para a nossa situação aqui no centro da igreja, no centro de Teresina, num lugar extremamente perigoso, em que a igreja está exposta, como aconteceu no domingo passado e em alguns outros domingos, em que pessoas bêbadas ou qualquer outro tipo de pessoa ameaçam a segurança da igreja. Como o pastor Breno falou no Salmo 134, aquelas pessoas de Israel, elas cultuavam no templo à noite, diante de perigos muito maiores do que nós aqui. E nós muitas vezes deixamos de vir à igreja por medo ou por perigos demasiados. Vejam, a nossa coragem, ela nos traz até aqui, mas isso não impede de modo algum que sejamos prudentes e busquemos a nossa segurança. E por isso então, o conselho tomou a atitude de, às 18h45, fechar o portãozinho lá de fora, para ajudar um pouquinho a junta diaconal a cuidar também da segurança do povo de Deus. Isso demonstra prudência. Só que a prudência, ela não se limita aos diáconos dessa igreja. Os dois diáconos dessa igreja, eles não podem ter sobre os seus ombros essa responsabilidade toda.
Por isso é importante que os homens dessa igreja, pelo menos nesse momento, até que descobramos uma solução melhor para a segurança, se juntem a esses diáconos, façam uma escala, para que os diáconos não fiquem sobrecarregados com essa necessidade agora de ter que abrir o portão para aqueles que vão chegar ainda depois de 6h45. Vocês conseguem perceber que sim, é importante a nossa prudência, é importante planejarmos a nossa segurança? Mas se toda a igreja estivesse aqui no horário de 18h30 à noite, nós não precisaríamos ter essa preocupação de abrir o portão às 18h45. Se toda a igreja seguisse o exemplo que nós vemos aqui do povo, no versículo 38, nós não teríamos a preocupação de ter que ficar olhando para aquele portão para aquelas pessoas que insistem em chegar depois de 6:15. Mas pastor, eventualidades acontecem e nós eventualmente chegamos às 18h45 ou depois disso, sem dúvida alguma. Mas você sabe que a sua chegada à igreja depois de 18h45 não é mais uma eventualidade, se tornou uma regra. E vejam como é que o povo respondia ao fato de Jesus corajosamente e com prudência estar no templo diariamente naquela semana em que ele seria aniquilado pela liderança religiosa da época. O versículo 38 diz: e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Se de manhã você não está aqui antes das 9 da manhã, se à noite você não está aqui antes das 18h30, por alguma razão que eu não consigo entender, você não tem o mesmo sentimento, a mesma sede, a mesma fome de ouvir a Cristo, como esse povo tinha naquela época. Eles madrugavam para que assim que Jesus começasse a ensinar no templo, eles estivessem ali, prontos para receber a palavra de Deus. Duas aplicações bem claras. Homens dessa igreja, por favor, nesse período de transição, ajudem a junta diaconal a cuidar da segurança dessa igreja. E a todos vocês, madruguem, cheguem cedo, preparem-se, porque aqui vocês estão ouvindo o Senhor Jesus Cristo, e não apenas um pastorzinho falando algumas coisas. Parem, por favor, de uma vez por todas, de se atrasarem para o santo culto a Deus. Não há qualquer desculpa legítima para não termos o mesmo sentimento que essas pessoas aqui tinham. Ou talvez exista alguma desculpa. Talvez o seu coração ainda não pertença a Jesus Cristo de fato. Talvez o seu coração não se empolgue por mais um domingo que chegou, para que você então esteja mais uma vez na presença do Deus Santíssimo, para ouvi-lo falar por meio das suas sagradas Escrituras. É exatamente esse teste pelo qual nós passaremos agora, a partir de Lucas 22. Nós começamos a ver aqui se o nosso coração, ele de fato pertence a Jesus Cristo, ou se ele pertence apenas a uma religião.
ou há um compromisso menos profundo do que um compromisso verdadeiro com Cristo? O versículo 38, além de demonstrar para nós como nós devemos desejar ouvir a Jesus, ele também nos mostra uma razão pela qual aqueles líderes da época querem acabar com a vida de Jesus de uma vez por todas. Eles estão com inveja. Eles conseguem ver multidões dando ouvidos a Jesus. Os capitães aqui mencionados são aqueles responsáveis pela segurança do templo, e está ali aquele que causou um tumulto tremendo um pouco antes. Alguns dias antes, Jesus vai ali e está acabando com o negócio lucrável deles. Temos que fazer alguma coisa contra isso. Esse homem está causando um tumulto, ele está acabando com o nosso lucro. Vamos acabar com a vida dele. E percebam, essa não é uma realidade apenas dessa semana. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4. Nós estamos aqui já examinando os nossos corações para ver se temos a coragem e a prudência de Jesus, ou se ainda nos demonstramos hipócritas, covardes e gananciosos como os inimigos da cruz. Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse é o início do ministério de Jesus. Ele prega o Evangelho a partir do livro de Isaías, e o resultado: vamos jogar Jesus aqui desse penhasco. Próximo texto, Lucas 5, versículo 33. Vejam como os fariseus viam a situação de Jesus com seus discípulos. Lucas 5, 33, disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Uma crítica clara, direta ao ministério de Cristo. Lucas 6, versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Lucas 11, 54, por favor. Lucas 11, 54. Vamos ler do 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos de o acusar. E aí, finalmente, Lucas 19, como eu falei para vocês, está aqui Lucas apresentando o início de um ciclo, e lá no nosso versículo, fechando esse ciclo. Lucas 19, versículos 47 e 48. Aqui Jesus já entrou em Jerusalém. Aqui ele já fez a purificação do templo. Ele está prestes a começar aqueles confrontos com os líderes da época. E assim Lucas prepara o terreno. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O que estava acontecendo com Jesus aqui não era nada novo. O ódio por Jesus, a aversão a Jesus, a tentativa de acabar com ele, já acontecia, já existia desde o início do seu ministério. Mas uma coisa diferente está acontecendo aqui agora. Nós percebemos que o momento da morte de Jesus, determinada antes da fundação do mundo, está de fato
às portas. E é por isso que nós começamos a ler então em Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Não por acaso, naquela semana, considerada a semana da paixão de Cristo, a semana da Páscoa, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus já havia participado de várias outras Páscoas, o próprio Evangelho nos relata isso, mas era naquela Páscoa, provavelmente do seu 33º ano de idade, que Deus havia determinado para que o seu Filho, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, fosse agora na história, no tempo e no espaço, imolado de verdade. Aqui nós começamos a ver então a conspiração dentro desse contexto de Páscoa. Já vimos a vítima da conspiração, Jesus, a sua coragem e a sua prudência. Nós vemos agora o contraste, os responsáveis pela conspiração. Lucas 22, de 1 a 6. A festa dos pães asmos, a Páscoa está se aproximando. Hoje nós sabemos disso. A cruz de Jesus também está se aproximando. Como é que os líderes religiosos da época se demonstram? Versículo 2. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Nós vemos aqui uma hipocrisia declarada. Esses mesmos homens aqui, sacerdotes e escribas, durante essa festa, durante aquela semana, eles passavam de casa em casa, vendo se havia algum tipo de fermento naquela casa. Porque na prática dessa festa não poderia haver literalmente nenhum tipo de fermento nas casas. Eles se livravam de tudo. Por isso a comida eram pães asmos, sem fermento algum. Essa retirada do fermento representava a retirada do pecado de cada casa. E esses homens aqui, preocupados com a santidade do povo, iam de casa em casa, verificando cada aposento, para ver se havia ou não fermento ali. Vocês estão captando a mensagem? Vocês estão vendo a hipocrisia desses homens? Eles estão preocupados com a prática religiosa da época, e estão prontos e planejando matar o Senhor da glória. É por isso que o nosso coração, mais uma vez, nessa noite é testado. Porque nós somos facilmente inclinados à religião. Nós entendemos as regras do jogo. Nós sabemos como nos portar dentro de um grupo cristão. Mas ao mesmo tempo, nós estamos preparadíssimos para atrair a Jesus Cristo, assim que a oportunidade se fizer. A hipocrisia desses homens era claríssima, mas não só isso. A sua covardia, e geralmente nós já vimos isso aqui inclusive no sermão anterior de Lucas, hipocrisia e covardia são características muito próximas uma da outra. Esses homens queriam porque queriam matar a Jesus, mas não faziam isso logo porque temiam o povo. Vejam o contraste aqui com a coragem de Jesus. Se houve alguém na história da humanidade que jamais teve temor de homens, esse foi Jesus Cristo. E é exatamente essa coragem que nós devemos ter. Não precisamos temer nossos familiares, não precisamos temer nossas autoridades, não precisamos temer os homens de uma forma geral, quando eles se levantam contra a palavra de Deus. Isso é temor de Deus, em primeiro lugar. E esses homens claramente aqui, covardemente,
não queriam fazer algo que claramente tiraria a popularidade deles em relação àquela situação. Mas mais tenebroso do que a covardia desses homens, em contraste com a coragem do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que diz no versículo 5 de Lucas 22. Prestem atenção, mais uma vez, no contexto. Nós estamos falando de Jesus Cristo, pregando no templo, trazendo esperança para o povo, multidões se chegando até Ele, querendo ouvi-lo, madrugavam ali, ansiando por aquela palavra, e os líderes religiosos da época estão olhando para aquele profeta, para aquele pastor, dizendo: ele não serve. Ele não serve. Ele não serve. Nós diríamos: esse homem tem que ser exaltado, esse homem tem que permanecer conosco para sempre, ele tem que ser o nosso pastor. Os líderes da época estão dizendo: ele não serve. Mais do que isso, o versículo 5 nos diz que eles se alegram. Então eles se alegraram. No momento em que Judas aparece e eles planejam a forma como matariam ou pegariam Jesus, eles se alegram. Qual é a sua alegria? Uma alegria diabólica como essa, ou uma alegria que vem dos altos céus? Quantas vezes você já se alegrou com a destruição do próximo? Quantas vezes o seu coração foi tão enganoso e se manifestou de tal forma que você se alegrou com a queda daquele com o qual você não vai tanto com a cara? Quando nós nos alegramos com o tropeço do próximo, nós estamos nos alegrando como os líderes da época aqui se alegraram, porque eles chegaram à conclusão de que naquele momento eles tinham a Jesus em uma armadilha sem saída. Examinemos o nosso coração nessa noite. Será que o nosso coração ele manifesta a coragem, a prudência, o desejo de ouvir a Cristo? Ou ele continua manifestando hipocrisia, covardia e uma alegria satânica, que traz sorrisos, gargalhadas às nossas vidas, com a queda, com a destruição do próximo? Uma cena fantástica em relação a isso é a do livro, e que se tornou filme depois, conhecido como Nárnia, né? Quando Aslan, o leão, vai ser entregue em sacrifício em lugar de Éden. E ali estão os poderes das trevas, aqueles monstros, todos rindo, gargalhando. Finalmente nós ganhamos. E é exatamente assim que nós nos sentimos quando nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor e vão de alguma forma ser prejudicados, e nós nos alegramos com isso. Esses são os primeiros responsáveis pela conspiração de Jesus. Há um outro aqui, e o funil se torna ainda maior, a agonia fica ainda mais explícita. Qual é o próximo participante da conspiração, senão o próprio Judas? O versículo 3 nos diz: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. A conspiração se afunila mais, assim como se afunila mais o teste do nosso coração nessa noite. Será que o nosso coração realmente pertence a Cristo, ou o nosso coração pertence apenas a uma religiosidade fútil, que continua nos fazendo hipócritas, covardes e tendo uma alegria satânica? Judas Iscariotes foi um dos 12. Isso não poderia mais testar mais os nossos corações.
Nós não estamos aqui falando de crentes leigos, nós não estamos aqui falando de meros membros de igreja, nós estamos falando aqui da liderança espiritual da época. Mais do que isso, nós estamos falando de um dos 12. Andou com Jesus, viveu com Jesus, viu tudo aquilo que Jesus fez, experimentou, aprendeu com Cristo, esteve ali intimamente com Ele e fez o que fez. Isso imediatamente deve chamar a nossa atenção para mostrar que a nossa profissão de fé não reside, não pode se fundamentar em anos e anos e anos e anos e mais anos de igreja. Muitos aqui nessa noite, eu digo isso com pesar no coração, podem ter anos e anos e anos de igreja e nenhum ano com Cristo. Essa foi a realidade de Judas. Muitos ministros da palavra podem ter feito coisas maravilhosas pelo reino de Deus e nunca ter conhecido a Jesus Cristo de fato. Judas era um dos 12. Por que é que ele trai a Jesus Cristo? Como é que um mais próximo dele é aquele que se levanta para traí-lo? Aí você responde, fugindo pela tangente, é porque estava determinado, sem dúvida alguma. Mas isso é parte da resposta. Que estava determinado é óbvio, assim como todas as coisas estão, já veremos isso. Entretanto, nós olhamos para o coração de Judas. Nós não sabemos a real motivação, mas a Bíblia nos traz uma dica. Judas era, sem dúvida alguma, extremamente ganancioso. E como foi fácil para os líderes da época oferecerem a ele o suficiente para ele entregar Jesus. Veja o versículo 4. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Isso não está claro aqui em Lucas, mas por favor, abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo 15. Mateus 26, versículo 15. Judas vai se entender, Judas vai conspirar com aquele povo, e ele diz: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. A sugestão é de Judas. Ele vai até eles e pergunta o quanto eles estavam dispostos a satisfazer a sua ganância. Em outras palavras, Judas está aqui facilmente se vendendo. Um dos apóstolos. Gente, prestem atenção nisso. Se você não sair daqui nessa noite achando que o dinheiro, o amor ao dinheiro não pode fazer de você um traidor de Cristo, você está muito prestes a tropeçar exatamente nessa área. Talvez você não se ache tão ganancioso assim. Eu gostaria que você olhasse para um outro texto, ainda se referindo sobre Judas. João 12. Eu não sou ganancioso, pastor. Esse perigo eu não corro. Eu não espero grandes coisas, eu sou uma pessoa simples. O meu carrinho é suficiente, a minha casinha é suficiente, eu não quero fazer aquela viagem para o exterior. O que eu tenho
é mais do que suficiente. A ganância não é um problema para mim. Vejamos então o outro lado da moeda. João 12, versículos 5 e 6. Diante daquela situação em que a mulher quebra aquele vaso que tinha um perfume muito precioso, Judas diz o seguinte: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Os dois lados de uma moeda. Talvez você realmente não almeje grandes coisas materiais, mas isso não significa que você não seja ganancioso. Talvez o seu problema seja justamente a avareza. Talvez o seu problema seja justamente essa falsa piedade que Judas tinha, de você olhar para uma situação e ver que o dinheiro foi mal empregado ali, quando na verdade ele foi muito bem empregado. Mas a sua ganância, mascarada pela sua avareza, não permite que você veja assim. Nos negócios, os empresários dizem que todos têm um preço. Qual é o seu preço? Quanto seria suficiente para nessa noite você deixar a sua vida com Jesus Cristo, para você então ter aquilo que você mais almeja? 30 moedas de prata, meus queridos irmãos, era pouquíssimo. Pouquíssimo. 30 moedas de prata, com certeza, não resolveria o problema da ganância de Judas. Mas o pouco foi suficiente para que ele se vendesse e traísse a Jesus Cristo. Vocês sabem qual é o valor de 30 moedas de prata? E aqui nós estamos mostrando qual é o valor de Cristo para Judas e qual é o valor de Cristo para cada um de nós. Quando nós somos gananciosos e preferimos o material a Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 21. Não é por acaso que Judas recebe 30 moedas de prata. Esse era o preço exato de um escravo. E é esse valor que ele está concebendo a Jesus Cristo. Êxodo 21, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Um escravo valia 30 moedas de prata. Esse era o valor que Jesus Cristo teve para Judas naquele momento. O valor de um escravo. O quanto você valoriza a Cristo. Porque é então que diariamente nós negociamos as palavras de Cristo com aquilo que o mundo nos oferece, e nós preferimos o mundo e justificamos que as palavras de Cristo podem ter algum valor teórico, mas na prática é impossível que nós vivamos essa exigência que Ele nos traz. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com o amor a qualquer outra coisa. Porque ou por ganância ou por avareza, nós facilmente podemos ser corrompidos a ponto de trair a Cristo e deixar o cristianismo e a sua noiva. Se você acha que não há nenhum perigo na sua vida para tal tipo de apostasia, por favor, pense duas vezes.
1 Timóteo capítulo 6. E aqui nós encerramos a ganância de Judas como algo facilmente possível de acontecer até mesmo a nós. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Vejam se Paulo não tem aqui em mente a própria situação de Judas e de outros. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Talvez você diga assim: mas pastor, Judas era ladrão, ele roubava, ele era o tesoureiro dos apóstolos, e ele tirava um pouquinho da tesouraria para ele, ele era ladrão. E nós olhamos para a nossa vida monetária e nós percebemos o quanto nós quebramos o 8º mandamento diariamente em nossas vidas. Talvez você nunca tenha roubado absolutamente nada de ninguém, mas pense 2 vezes em como é o seu compromisso, por exemplo, com o dízimo desta igreja. E você, se nesse momento não se encontra como um dizimista fiel, você automaticamente no seu cérebro pensou assim: mas eu tenho uma justificativa justa, clara, para dizer por que eu não estou dando o dízimo. E essa justificativa nunca se acaba, ela está sempre ali, e você continua roubando a Deus, e estando bem próximo de permitir que essa manifestação de ganância e avareza na sua vida traga um fim semelhante ao de Judas. Esse é só um exemplo, dentre muitos, que nós poderíamos dizer o quanto nós aqui, membros dessa igreja, ainda quebramos o 8º mandamento. Cuidado, porque o amor ao dinheiro levou muitos à apostasia. Infelizmente, nós somos tão falhos quanto eles. Que Deus nos livre desse fim terrível. E finalmente, meus irmãos, nós falamos aqui dos líderes religiosos da época, nós falamos aqui de Judas Iscariotes, mas há mais um responsável por essa conspiração. E ele se encontra no versículo 3. Satanás entrou em Judas. A primeira coisa que nós percebemos é que essa linguagem claramente nos mostra que não foi uma possessão demoníaca. A linguagem usada por Lucas, em outras palavras, nos diz: Satanás agiu em Lucas. Ele tentou a Lucas. E Lucas caiu como um patinho, assim como Adão e Eva caíram lá no Éden, quando eles ainda tinham a possibilidade de não cair. Nós percebemos, meus irmãos, que esse ódio a Cristo, essa conspiração contra Cristo, ela não começa na semana da sua paixão, ela não começa no início do seu ministério, ela começou lá no Éden. E aqui uma breve história dessa conspiração cósmica liderada por Satanás. Lá no Éden, ele engana Adão e Eva, mas Deus vem e restaura a situação. Lá ainda em Gênesis, Caim mata Abel. Por favor, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más
e as de seu irmão justas. Lá ainda em Gênesis, nós vemos no capítulo 6, Satanás agindo no mundo de tal forma que ele faz, a expressão usada pelas Escrituras é que Deus olha para a humanidade, há tanto pecado na humanidade, que Deus se arrepende de ter criado o homem, e ele traz o dilúvio. Mas não foi a vitória de Satanás. Deus preserva a Noé. Assim como Caim matando a Abel, não é a vitória de Satanás sobre a descendência do filho da mulher, da semente da mulher. Abel é substituído por Sete, aqui Noé é preservado. E a gente continua lá em Gênesis, e a gente vê Satanás tentando a Abraão, que recebera a promessa de Deus: um filho vai nascer de ti e de Sara. Sara ri dessa promessa, e Abraão tenta fazer um jeitinho então para ter o seu filho, e ele tem Ismael com Agar. Ismael é nada mais nada menos do que o pai dos muçulmanos hoje. Vitória de Satanás de jeito nenhum. Deus preserva a linhagem por meio de Isaac. Você continua um pouco mais e chega agora já a Êxodo, e você vê ali, logo no início, o nascimento de Moisés e Faraó se levantando de forma diabólica, matando os filhos dos judeus, para que Moisés fosse morto também. Vocês conhecem a história. Moisés é preservado e se torna o grande libertador do povo de Deus. E ao longo da história de Israel, nós vemos Satanás agindo nesse povo, tornando-os idólatras, pecando gravemente contra o Senhor, inclusive oferecendo seus próprios filhos a Moloque. Deus os leva para o cativeiro. É o fim do povo de Deus. Satanás venceu de jeito nenhum. Deus preserva um remanescente, do qual viria a semente da mulher, sim, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nasce, e imediatamente nós conhecemos a história. Herodes manda matar os bebês lá em Belém. Todos os meninos com menos de 2 anos de idade pereceram, mas Deus preserva o seu filho, levando-o para o Egito. Finalmente, nós vemos Satanás tentando o próprio Senhor Jesus 3 vezes no deserto. Nós conhecemos a história. Deus o preserva. Ele resiste a Satanás, e Satanás vai embora. Satanás reconhece que ele está diante agora do segundo Adão, não mais do primeiro Adão. Ele reconhece que agora ele está diante daquele que viria para pisar a sua cabeça, mas que ao pisar a cabeça, ele teria o seu calcanhar ferido. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 4, versículo 13. Lucas 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. O momento oportuno chegou. Satanás aguardou exatamente esse momento para entrar em Judas, para influenciar os líderes da época. E parece que nessa semana decisiva na vida de Cristo, Satanás, Judas, os líderes da época, os inimigos da cruz vão vencer. Nós ficamos desesperados. Jesus não tem escapatória, ele vai ser levado para a morte. Mas o que aqueles homens e o próprio Satanás não sabia, ou talvez tivessem se esquecido, é que por mais que aquela conspiração estivesse acontecendo, ela fazia parte dos planos de Deus. Não era algo que os homens estavam fazendo enquanto Deus estava de olhos fechados, não conseguia
conseguindo proteger o seu filho. Era uma conspiração que já estava planejada desde antes da fundação do mundo. Para os homens pecadores, uma conspiração pecaminosa, mas para Deus, um plano eterno de salvação. Aquilo que nós conhecemos em teologia como o conselho da paz, o pacto da Trindade. Antes que houvesse tempo e espaço, Pai, Filho e Espírito Santo planejando a salvação de pecadores como eu e você, por meio de uma conspiração tenebrosa contra o Senhor da glória. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 4. Atos 4, 27 e 28. Antes que você, de forma errada, interprete o que eu estou dizendo, não, Deus não é o conspirador, Deus não é o responsável pela conspiração, mas essa conspiração acontece por determinação do Deus soberano. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meus queridos irmãos, nós olhamos para essa conspiração, nós olhamos para a hipocrisia, para a covardia, para a ganância dos inimigos da cruz, e nós rogamos ao Espírito Santo que isso não faça parte das nossas vidas. Pelo contrário, que a coragem e a prudência e o valor de Cristo, isso faça parte das nossas vidas sempre. Mas nós olhamos novamente e nós percebemos que não poderia ter sido diferente. Por mais tenebrosa e odiosa que tenha sido essa conspiração, é aqui que começa a caminhada de Jesus mais definitiva para a cruz do Calvário. E ali, no fechamento daquela conspiração, mais uma vez eu repito, Satanás, Judas e os líderes religiosos da época não estavam vencendo. Na cruz do Calvário, quem estava vencendo era toda a semente da mulher, desde Israel até o povo de Deus, eleito na nova aliança, que foi de fato libertado pela morte de Jesus. O evangelho de Judas, que não tem nada de evangelho, tenta ensinar que Judas foi um herói, libertando Jesus do seu corpo físico por meio de sua morte. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que na sua morte, Jesus não estava sendo libertado do seu corpo físico, até porque ele o recebe novamente e tem agora corpo glorificado, como nós teremos um dia. Mas na morte de Cristo, nós, pecadores, tendentes a sermos traidores de Cristo, fomos libertos dos nossos pecados. Fomos libertos da ganância, libertos da covardia, libertos da hipocrisia. Se você está debaixo dessa cruz hoje à noite, essa é a sua esperança. Se você ainda não está, qualquer caminhada de igreja não vai lhe servir de absolutamente nada, senão de um dia se tornar um grande traidor e um apóstata de Jesus Cristo. Que Ele nos livre do mesmo fim que Judas recebeu, que Ele nos dê a sua coragem, a sua prudência, a sua paz. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque a igreja, lá no primeiro século ainda, rejeitou o evangelho de Judas juntamente com todos os outros falsos evangelhos da época.
E foram preservados para nós 4 evangelhos, mais do que suficientes, para nos ensinar que a conspiração contra Cristo Jesus foi odiosa, mas necessária. De acordo com a tua determinação, ó Deus, a vitória sobre Satanás se dá justamente na cruz do Calvário, quando a semente da mulher, o filho do homem, tem o seu calcanhar mordido, ferido pela serpente. Louvado seja o teu nome por essa realidade maravilhosa. E por favor, livra-nos, ó Deus, da apostasia, da traição, e ajuda-nos a viver de acordo com o teu santo evangelho, e coloque em nossos corações o desejo de madrugar aqui nesse local de culto, para ouvirmos Jesus falando conosco ainda por meio da sua palavra. É no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém.